À medida que eu acompanhava o debate sobre os novos horizontes da mulher no Rotary, prestava muita atenção nos pronunciamentos, nas intervenções das moças e das senhoras. Eu me lembrei de um comentário de um grande escritor da França, Victor Hugo. Victor Hugo dizia com muita propriedade que a mulher é a mais bela metade do mundo. Caríssimo governador Vanderlei Chiesa e senhora, prezado companheiro Valério Melamanha, senhora, representante do presidente de Rotary Internacional, citando nominalmente os companheiros Chiesa e Valério, eu quero saudar e homenagear os componentes da mesa e, ao mesmo tempo, cumprimentar os prezados companheiros e companheiras, amigos todos que aqui se encontram nesta reunião. A descoberta do petróleo do pré-sal no Brasil é da maior importância para o nosso país e internacionalmente. Comprovando esta afirmação, já se sabe que apenas os volumes atuais estimados de 4 áreas constituem a segunda maior descoberta petrolífera dos últimos 10 anos, abaixo apenas de um grande campo descoberto no Cazaquistão, no Mar Cáspio, antiga propriedade componente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois de Kashagan, que é um campo enorme, hoje o maior do mundo. As nossas descobertas do pré-sal, na bacia do Espírito Santo, bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, bacia de São Paulo, Santos, são as maiores reservas esperadas de todo o mundo. O sucesso, o acesso e o sucesso às reservas de petróleo é uma das principais causas, como todos têm acompanhado nos últimos anos, particularmente no século passado, é uma das maiores causas de crises, conflitos e guerras em todo o mundo, principalmente porque os países mais industrializados, os países mais fortes, dependem muito da importação de petróleo. Parece um paradoxo, países como os Estados Unidos, países da Europa, países industrializados e fortes há muitos anos, são aqueles exatamente importadores de petróleo. Embora tenham uma pequena reserva, os Estados Unidos ainda tem uma grande reserva, mas o seu consumo é tão elevado que a América do Norte importa fortemente o petróleo. Nesse cenário de conflitos de interesses, a garantia de suprimento passou a ser questão de segurança nacional. De um lado, países consumidores, com pouca ou nenhuma reserva, grandes mercados e base industrial, disponibilidade de capitais e alta tecnologia exploratória. Do outro lado, países produtores, com enormes reservas, mercado pequeno, reduzida base industrial e muitos com baixa disponibilidade de capitais, pouca tecnologia petrolífera e alguns com instabilidade institucional. São os países tipicamente exportadores de petróleo. Nós conhecemos, todos os senhores e as senhoras sabem, lendo os nossos jornais, acompanhando as nossas revistas, filmes de TV e assim por diante, que esses países que têm grandes reservas têm, lamentavelmente para eles, essa condição de pouca tecnologia petrolífera e instabilidade institucional. Nós nos referimos particularmente aos países do Oriente Médio, em poucas exceções, como a Arábia Saudita, que é um país que tem boa capacidade financeira. Os demais são países considerados, em relação aos países industrializados, países em capital pobres. As reservas mundial de produto, do petróleo e do gás natural, são assim distribuídas. 75%, vejam bem,
75% das grandes reservas pertencem a países da conhecida organização OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Todos se lembram que há cerca de 30, 35 anos, a verdadeira chantagem que essa organização mundial fez com vários países ricas em petróleo e gás natural, aumentaram significativamente os preços no relance e fizeram então essa grande chantagem com os países dependentes naquela altura da importação. No meu caso do nosso país, passou um aperto muito grande, aperto de ordem financeira, tendo que despender bastante recursos que não tem, os famosos dólares, para importar o petróleo e que o país necessitava na ocasião. Países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como os Estados Unidos, o Canadá, Noruega, Grã-Bretanha e outros, possuem cerca de 7% apenas das reservas mundiais de petróleo e gás. Vejam bem, esses países que citei há pouco contêm 75% dessas reservas. Imagine como já fizeram há cerca de 35 anos essa chantagem com o mundo. Se houver de novo esse acontecimento, além dos que o mundo está sofrendo ultimamente, em especial na Europa, crise financeira, como é que ficaríamos em termos de abastecimento de petróleo? O restante do mundo conta com 8% das reservas apenas, aí incluído o Brasil. O Brasil de grande importador. Até 15 anos atrás, 10 anos, 8 anos, foi diminuindo gradativamente a sua necessidade de importação. Hoje nós somos autossuficientes na produção, no volume de petróleo produzido. Consumimos por dia cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia e consumimos em produtos de petróleo, gasolina, diesel, GLP e assim por diante, os outros 2 milhões. Estamos relativamente equilibrados, mas temos que produzir mais, porque o nosso consumo continua aumentando, dando sinais de que, apesar das nossas conhecidas dificuldades, o Brasil continua avançando na economia, no seu desenvolvimento geral. Nesse contexto, alguns casos merecem especial atenção. Países que têm grande necessidade ainda de importar e países com grandes reservas, mas não têm capacidade financeira e muito menos tecnológica. Os Estados Unidos, por exemplo, nosso país tão conhecido e ainda a maior economia do mundo, consome hoje, vejam bem, 21 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil consome 2, os Estados Unidos consomem 21 milhões. E 10 milhões desses 21 são refinados para produzir a gasolina que movimenta os seus veículos. Em geral, trata-se de um país absolutamente rodoviário. Quando se critica, com certa razão, a situação nacional de ter muitas rodovias e poucas hidrovias e ferrovias, acho que nós nos devemos lembrar da América do Norte, que é o maior país econômico do mundo, onde grande parte, ou a maior parte, da sua rede de transportes também é rodoviária. O Canadá, a Grã-Bretanha e a Noruega têm certamente um bom petróleo, são praticamente autossuficientes. A Inglaterra já foi uma mandatária desse termo de produção de petróleo e reservas, com o Mar do Norte, muito conhecido de todos também. Mas pouco a pouco, o consumo que ocorreu naquela nação, o Mar do Norte deixou de ser a grande reserva da Grã-Bretanha. Vai terminando pouco a pouco. Por sinal, todos sabem também que o petróleo é, como se diz popularmente, o petróleo não tem uma segunda colheita. O petróleo produzido hoje, amanhã tem que ser outro. Então, o consumo vai depletando as reservas. Daí a necessidade intensa de cada vez mais se produzir o produto. Mesmo com a crise econômica recente, 2008, 2009, até o início de 2010, e presentemente, os Estados Unidos continuam importando grande quantidade de petróleo, 12 milhões de barris por dia, 6 vezes mais do que o Brasil produz. Despendem anualmente cerca de 500
bilhões de dólares aos preços atuais do petróleo. No pico de preço de petróleo ocorrido no primeiro semestre de 2008, essa quantia de importação norte-americana chegou a $1 trilhão. A China, país que seriamente continua progredindo e já se encontra na situação de segunda maior economia do mundo, a China, embora tenha uma expressiva produção de petróleo, quase 4 milhões de barris, em virtude de um consumo superior a 8 milhões de barris. Vejam bem, a China já está consumindo 4 vezes mais do que o Brasil. Ela precisa importar por dia 4,5 a 5 milhões de barris, despendendo recursos importantíssimos. A Índia, outro país que faz parte dos chamados BRICS, também precisa de grandes importações, já que consome cerca de 3 milhões de barris por dia, mas produz apenas 700 a 800 mil barris por dia. Outros países altamente consumidores, como o Japão, que não tem nenhuma gota de petróleo no seu território, Alemanha, Coreia do Sul, França, Itália, não tem petróleo ou produz em volumes muito pequenos, sendo totalmente dependentes da importação. A Rússia, ainda no contexto dos BRICS, é uma exceção. A Rússia é dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Produz 9,8 milhões de barris por dia e consome cerca de 3 milhões de barris por dia, exportando então quase 7 milhões de barris por dia, fazendo com isso uma grande receita no seu setor de energia. Com relação às companhias petrolíferas da maior importância em todo o mundo, eu me lembro, quando ainda estudante de engenharia, se falava com muita propriedade, com muita repetição, nas 7 grandes irmãs produtoras de petróleo no mundo. Essa circunstância mudou significativamente. Mas até hoje, essas empresas produtoras de petróleo, empresas, vejam bem, coisa interessante, essas grandes empresas, as estatais dessas grandes empresas, entre elas incluindo a Petrobras, dominam 77% da propriedade das reservas mundiais de petróleo e gás natural. Daí o fato de nós sempre acharmos, mesmo fora do contexto de presidência da companhia, e não haveria ou não havia condições, nem trabalharíamos jamais pela privatização da Petrobras, porque era uma empresa já importante no contexto de produção e tinha reservas cada vez mais crescentes. Com essa importância, a privatização me parecia, e me parece até hoje, completamente fora de propósito. O Brasil se encontra presentemente numa posição que eu considero altamente privilegiada. É um país, um grande mercado consumidor. O consumo de petróleo no Brasil, petróleo, produtos, gás natural, tem crescido de 5 a 7% por ano, apesar de todas as crises. O Brasil tem uma matriz energética diversificada, principalmente matriz sobre consumo, produção e consumo de energia elétrica. Todos sabem que cerca de 90% da energia elétrica, por exemplo, que ilumina esta sala de conferências, 90% provém de origem hidráulica, provém da matriz primária, é a água. Isso nos dá muita garantia que podemos ter ainda outras centrais produtoras de energia e renováveis. Por sinal, nesse aspecto, o Brasil é um país que possui muitas cascatas, rios e, mais modernamente, cachoeira. Nós temos um sólido parque industrial, alta tecnologia petrolífera, além da estabilidade institucional